Você já parou para pensar por que alguns donos de imobiliária nunca conseguem enriquecer, mesmo tendo boas oportunidades, bons imóveis, bons times, times fortes? E a resposta não está no mercado, não está na política, não está em nada disso. A resposta está na mentalidade, na forma como ele pensa e como ele se comporta, tá? No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que a sua mentalidade financeira pode estar impedindo você de construir a imobiliária dos seus sonhos, tá? E pior, pode estar fazendo você repetir os mesmos erros ano após ano, sem nem perceber, tá? Baseado no livro Segredos da Mente Milionária, eu vou te contar aqui 3 crenças financeiras erradas que sabotam os donos de imobiliária e que os empresários ricos pensam diferente, tá? E a primeira história é de um dono que tinha venda, mas nunca sobrava dinheiro. Cara, ele era dono de uma imobiliária assim de médio porte, vendia bem, time trabalhando, time engajado, comissão entrando, cara, faturava bem, bem mesmo, tá? E só que chegava no final do mês, cara, não sobrava. Pô, ele ficava até meio desacreditado assim, cara, pô, como é que entrou? Entrou 500 mil em comissão esse mês, 600 mil em comissão esse mês, cara, não sobra nada. Pô, como assim? E ele falava, cara, não sei pra onde foi o dinheiro, trabalhei o mês inteiro, a imobiliária vendeu bem, batemos meta, mas não sobrou nada. Pô, sabe por quê? Porque a cabeça dele estava programada só para sobreviver e não para enriquecer. Por mais dinheiro que ele fizesse, ele dava um jeito de gastar tudo, de torrar tudo de algum jeito. E, e assim, às vezes a gente está programado só para sobreviver. Às vezes você não está tendo o resultado que você quer, não está atingindo os níveis que você quer de enriquecimento, de crescimento, porque você está com uma programação mental de sobreviver, de pagar a conta do mês, de pagar a conta do mês seguinte, cara. Você não vai crescer mesmo com essa mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade próspera, abundante, tá? E até no livro, o autor lá, o Harvey, T. Harvey Eker, ele fala de pessoas de mentalidade rica focam em construir patrimônio e pessoas de mentalidade pobre focam em sobreviver mês a mês. E esse dono de imobiliária, né, é Carlos o nome dele. Faz um tempo já que eu não falo com ele até. Cara, ele gastava tudo, tinha um fixo muito alto, marketing às vezes dava retorno, às vezes não dava, não tinha controle financeiro nenhum. É, e assim, ele falava, pô, depois que sobrar eu invisto. Depois que sobrar aqui eu invisto na equipe, eu invisto em processo, eu invisto em uma consultoria financeira, eu invisto aqui numa consultoria de aceleração. Tipo, nunca sobra, cara. Só que nunca sobra, pô, ele já tava há anos nesse ciclo. É a famosa corrida dos ratos dos empresários, tá? Muita gente fala da corrida dos ratos, acho que é estar no emprego CLT. Só que, cara, tem muito CLT que tem uma educação financeira e poupa ali 15, 20% do que ele ganha e está construindo patrimônio, está investindo em outras coisas. Está investindo no mercado imobiliário, está investindo no mercado financeiro, ou está investindo nos dois, comprando uns terrenos, constrói e vende, compra uns apartamentos na planta, investe também em ações, vai migrando. E tem muito empresário, cara, que não guarda nada, que o cara não, simplesmente não faz sobrar. E, assim, quem pensa assim, cara, nunca vai ter sobra, de verdade. E aí já entra o primeiro erro desse vídeo, tá? O primeiro erro que eu estou trazendo nesse vídeo. Esse vídeo é um acerto, eu estou gravando isso aqui. Você estar assistindo é um acerto maior ainda, tá? Então assista até o final. O primeiro erro que os donos de imobiliária cometem é achar que primeiro precisa sobrar para depois investir. Os donos de imobiliária ricos, de fato, eles sabem que é o contrário. E eles pensam da seguinte forma: primeiro eu invisto e por causa deste investimento vou ter mais retorno e vai sobrar mais lá na frente. Tá? Basicamente, se você quer faturar mais, você precisa investir antes em time, em processo, em CRM, cara. Primeiro você planta, depois você colhe. Tá? Não tem milagre. Esse é o caminho. Primeiro você tem que colher, né? Primeiro você tem que investir, tem que plantar, para depois você colher, para depois sobrar. Tá? A segunda história já é de uma dona de imobiliária não vou falar de onde ela é, Sandra é o nome dela. Mas ela não se via como empresária, cara. Ela tinha 6 corretores, só que ela se via como mais uma corretora. Ela não conseguia se enxergar como empresária que ela era. E ela era uma baita empresária, tinha ali um retorno legal. Só que, assim, eu sou corretora só que com CNPJ. Não, meu. Você é empresária do mercado imobiliário. E isso é um ponto, assim, que muito dono de imobiliário ainda tem essa mentalidade de ser corretor e não de ser empresário.
Eu admiro muito uma franquia que eu atendo várias unidades, assim, uma galera delas, que, cara, o dono e o gerente não pode vender. Pô, o franqueado lá ele não pode vender, de forma alguma, só os corretores vendem. Isso obriga ele a se colocar em posição de empresário, se colocar em posição de gestor, de líder, tá? E isso faz uma diferença brutal no resultado do negócio, tá? E, enfim, eu tratava isso com ela, ela não se via como dona de empresa, por isso que ela acabava fazendo tudo sozinha. Ela atendia, ela fazia visita, treinava o time, resolvia problema, fazia pós-venda, ia nas correspondentes bancárias para aprovar crédito. Cara, ficava naquela loucura. Ia em cartório, ia em registro de imóveis, enfim. Resultado, a equipe ficava perdida, processo confuso, totalmente confuso, né? Um mês tinha uma venda boa, outro mês não tinha, aí um mês que ela vendia bem, ela dava uma animada, aí no outro mês ela tentava fazer o time vender bem, aí até o time vendia, só que ela não vendia, ela desanimava, porque ela não entendia que a função dela não exigia que ela vendesse, enfim. Ela não conseguia pensar como uma dona de empresa milionária, que cria time, que cria processo e faz a empresa rodar sem ela. Tá? E aí entra o segundo erro, que é pensar como corretor autônomo e não como dono de empresa. Os donos milionários, eles pensam da seguinte forma: se eu quero liberdade financeira, se eu quero liberdade empresarial, eu preciso montar uma empresa que funcione sem depender só de mim. Eu preciso construir um time que vende sem eu estar presente. Vai estar vendendo independente de mim, tá? E se você ainda está com a mentalidade de corretor PJ, você vai viver apagando incêndio e nunca vai crescer de verdade, meu. Tá? Você tem que mudar essa forma de pensar. E não quer dizer que está errado. Se você quiser ser corretor autônomo, cara, seja corretor autônomo. Mas se você quer, de fato, construir um time sólido, ter liberdade financeira, você vai ter que construir time, vai ter que mudar a forma como você pensa, tá? Aliás, uma coisa que a gente corrige, inclusive, no programa Cresce, cara. A gente traz muito essa forma essa questão de mentalidade, para você ter uma mentalidade de dono, uma mentalidade mais sólida. E o programa Cresce é um programa da minha empresa, da Liberty Business, que acelera imobiliárias em todo o seu contexto. Acelera o dono da imobiliária, os gestores e os corretores ao mesmo tempo, para que todo mundo cresça de forma simultânea e congruente aí. E, cara, pode ser que te ajude a sair desse ciclo aí. Se você tem 5, 6 ou mais de corretores aí, até 100 corretores, cara, a gente atende tranquilamente. E até mais que isso, inclusive, se você tiver muitas vezes mais de imunidade, tá? Enfim, voltando pro vídeo aqui, a terceira história é de um dono que morria de medo de gastar com o próprio crescimento. Cara, ele é um cara muito massa. Gente boníssima, 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 Marcão. E ele tinha uma imobiliária assim, com baita potencial, numa cidade forte, uma cidade boa, uma carteira de imóveis top, bom, tinha bastante imóvel exclusivo, bastante imóvel em condomínio bom. E só que assim, cara, no começo ele não queria investir em nada. Não vou gastar com CRM agora, é muito caro, vamos usar esse portal aqui mesmo que já tá servindo. Pô, não vou fazer anúncio porque já tem lead chegando. Bonificar o time, não, pra quê? Eles têm que correr atrás, eles têm que se virar, têm que usar a própria lista deles. Cara, ele falou um negócio, como que era? Se as próprias contas dele, se os próprios boletos dele não servir de motivação, pô, não é um bônus que vai. Cara, pô, olha que mentalidade pobre. Não é assim que se pensa. Tá? Resultado, o time ficava totalmente desengajado. Ele só tinha processo ruim, que não funcionava direito, ou que era muito complexo. A venda era totalmente inconstante. Um mês vendia bem, outro mês não vendia, e às vezes ia baixando. Deu alguns booms ali na época da pandemia, depois foi só caindo, não conseguiu estabelecer. E até tem um trecho do livro do Harvey Eker lá, ele fala o seguinte: as pessoas de mentalidade pobre se preocupam com o custo das coisas, enquanto as pessoas de mentalidade rica se preocupam com o retorno, tá? O Marcos, ele pensava como quem está com medo de perder e não como quem quer ganhar. Então, quando ele entendeu isso, ele passou a investir no CRM, passou a investir em bonificação, a fazer funis de marketing mais eficientes. Em questão de 6 meses, ele mais que dobrou, passou um pouquinho de dobrar o VGV da imobiliária dele, cara. E mantendo a mesma margem de lucro, e na verdade tendo margem de lucro maior, porque o pessoal vendia mais, os custos fixos mantinham, mesmo pagando bônus muito bons, ele conseguiu aumentar a margem de lucro, tá? E aí já entra o terceiro erro que os donos de imobiliária com mentalidade pobre cometem, tá? Que é focar só em custo e não enxergar o retorno. Então, os donos milionários, eles pensam da seguinte forma:
isso vai trazer quanto de resultado a mais? E tem até uma série que é o Suits, lá daqueles advogados, do Harvey Specter e do Mike Ross, que ele fala o seguinte, tem um trecho que é muito massa, né? Enquanto você está preocupado em perder pouco, o meu foco está em ganhar muito. Que tipo de pessoa você é? Aquele que fica com medo de perder pouco ou aquele que está buscando ganhar muito? Você tem que escolher que jogo você vai jogar, não existe meio termo. Cara, se você não está crescendo, automaticamente você está diminuindo. Não existe, estabilidade não existe. Ou a gente cresce ou a gente diminui, a gente retrocede, tá? Então, até uma lição assim para você a pergunta certa não é quanto que custa, a pergunta é, se eu fizer isso, se eu colocar isso em prática, quanto a mais eu vou ter de retorno? Que retorno isso pode me gerar? Essa é a pergunta correta. Beleza, eu colocando isso em prática, qual o retorno que eu vou ter? Tá? Em resumo, recapitulando aqui tudo, tá? Os 3 erros principais que os donos de imobiliária cometem quando tem uma mentalidade pobre. É ficar pensando. Primeiro erro é esperar sobrar dinheiro para investir, pensar que vai sobrar antes de investir. Não vai acontecer, tá? Segundo erro é pensar demais como corretor autônomo e não como um empresário, como um dono de imobiliária, como um dono de empresa, tá? E o terceiro erro é se preocupar mais com o custo do que com o retorno, tá? E os donos de imobiliária milionários com mentalidade rica, eles investem antes para sobrar depois, tá? Eles criam empresas que funcionam com processo, com time, sem depender deles. E eles olham para o retorno mais do que para o custo, tá? E o mercado imobiliário, cara, é tão bom que qualquer negócio que você faz, cara, dá um retorno bom. Pô, você entra lá num mastermind de 50 mil por ano, cara, uma venda, 1 milhão que você vende ali, 2 milhões a mais que você vende, cara, já deu ROI. Pô, você investe num programa de aceleração ali, 100 mil por ano, 80 mil por ano, 50 mil por ano. É, cara, com 2, 3 milhões que você vende já dá isso de lucro para a empresa. Só que você vende isso no mês, cara, você vai ter mais 11 meses de lucro. Pô, você vai investir lá 100 mil, só que vai sobrar 900 mil, 1 milhão no teu bolso, 1 milhão e 100 no teu bolso. Fácil, 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 tá? Enfim, conta aqui pra mim, comenta aqui, o que você acha dessa questão de mentalidade? Você tem uma mentalidade rica, uma mentalidade próspera? E se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, se você quer melhores processos, modelos de gestão, cara, ouse conhecer o programa Cresce, tá? Ele é para ti, é para você, é para imobiliários que de fato querem acelerar. Eu tenho também um mini treinamento que era um e-book, eu gravei algumas aulas para ir complementando ele para os clientes e um tempo depois eu decidi vender ele aqui bem baratinho para ajudar a galera, que é um mini treinamento chamado 10 táticas de bonificação para times comerciais, né? Especialmente para times comerciais de corretores, assim. E é só R$ 27, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode ir lá no meu Instagram também, comentar 10TB no direct que eu te mando o link, tá? E se você gostou desse vídeo aqui, que fez sentido pra você, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino pra você receber as notificações. E a nossa missão aqui na Liberty Business, cara, é muito clara, tá? É ajudar os donos de imobiliária a conquistar a liberdade financeira, tá? E lembre-se, o voo da liberdade começa com a estratégia certa. Fechou? Grande abraço e até breve.